Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre as emergências cardiovasculares. As emergências cardiovasculares são divididas em 4, sendo elas o infarto agudo do miocárdio, a angina de peito ou angina pectoris, a crise, emergência hipertensiva e o acidente vascular encefálico. Bom, vamos falar aí do infarto agudo do miocárdio. O conceito do infarto agudo do miocárdio nada mais é do que a morte do miocárdio por falta de oxigênio. Muito bem. Então, para que a gente fale de infarto agudo do miocárdio, nós temos que falar de angina de peito. Por quê? Angina de peito nada mais é do que um sinal de que a vítima vai infartar. Então, muito bem. Quais são aí os fatores que contribuem para o infarto agudo do miocárdio? Obesidade, sedentarismo, cigarro, uso de drogas, má alimentação, estresse, morbidades. Tudo isso são fatores que contribuem para o infarto agudo do miocárdio. Não significa que eu sou alcoólatra, eu bebo muito, vou infartar? Não. Eu fumo, só fumo muito, vou infartar? Não. Então, é um conjunto de fatores que contribuem para o infarto agudo do miocárdio. Nós temos também as cardiopatias, que são as doenças do coração. Mas esses fatores, contribuem para o infarto agudo do miocárdio. E ainda esqueci um deles, que é a má alimentação. Muito bem. Então, nós temos aí no nosso corpo, nós temos, tudo aquilo que nós consumimos, açúcar, gordura, todos os alimentos, eles são metabolizados e transformados em energia, o açúcar e a gordura. Nós temos o colesterol bom e temos o colesterol ruim. Muito bem. E nós temos a predisposição ao acúmulo, a desenvolver o colesterol ruim também, independente desses fatores que eu disse. Então, como é que isso acontece? Eu tenho lá a artéria, E aí, esse acúmulo de gordura ruim, ele gruda lá nas placas ele gruda na parede da artéria. Essa gordura grudada lá, fixada na parede da artéria, chama-se placas de ateroma. Daí o nome da doença, arteriosclerose, Então, nós temos lá as placas de gordura que grudam na parede da artéria, Nós temos a artéria do lado externo, nós temos a inflamação dessa artéria e a diminuição do fluxo sanguíneo. Só que o nosso corpo, ele se adapta. Então, por menos que esteja chegando lá de sangue arterial, o corpo ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando àquilo que ele tem. Nós sabemos que o nosso coração trabalha aí com uma quantidade absurda, de 80 ml de sangue somente. Imagine a interrupção disso daí. Então, eu sou uma pessoa que não pratico esportes, não pratico nenhum tipo de atividade física, e aí chega no final de semana eu vou lá jogar bola. Quando nós corremos, quando nós gastamos energia, nós temos a aceleração do nosso coração e da frequência respiratória. Lembra que parte do sangue arterial, do sangue venoso, vai lá para o pulmão, para tirar os resíduos, fazer a troca lá gasosa e voltar como sangue arterial? Então, quando eu estou gastando energia correndo, eu tenho o aumento disso, da frequência respiratória e da frequência cardíaca, que nós sabemos que a frequência cardíaca ela varia de 60 a 90 e nós temos a frequência respiratória que varia entre 12 e 20 movimentos por minuto. Muito bem. Então, nós temos angina de peito, angina pectoris. E a angina de peito, ela é dividida em estável e instável.
Então eu tô lá praticando futebol, aumenta lá, né, a minha frequência respiratória, minha frequência cardíaca, eu tenho uma obstrução já de fluxo sanguíneo, eu tenho uma obstrução ali, porque tem gordura grudada nas paredes da minha artéria, aumenta o fluxo sanguíneo, né, o bombeamento do sangue, e tem a obstrução ali, de repente eu começo a apresentar dores no peito, dor no peito, vou morrer. E aí, muito bem, nós pegamos essa vítima e colocamos ela em repouso. E a dor passa. A dificuldade respiratória passa, volta ao normal. Muito bem. E nós temos a angina de peito, que é instável, que é aquela que a minha vítima está em casa, sentada, assistindo televisão, tomando Coca-Cola, assistindo Netflix, e do nada ela começa a apresentar dor no peito e dificuldade respiratória. Angina de peito instável. A vítima não estava fazendo nada, não estava gastando energia e começa a apresentar os sinais. Vamos lá. Quais são os sinais de infarto agudo do miocárdio? Sinal de infarto agudo do miocárdio. Dor no peito que irradia para o braço, sempre do lado esquerdo. O aparecimento de uma pulseira avermelhada no punho, que indica que não está havendo circulação sanguínea. Dor no peito que irradia para as costas. Desconforto na região submetoniana, que é embaixo do queixo, a língua fica inchada, sabe? Como se ela estivesse inchada, formigando, como se toda essa região estivesse formigando. Desconforto na região epigástrica, não sei se eu estou enjoada, se eu comi alguma coisa que me fez mal, estou me sentindo mal. Uma pressão no peito, como se alguma coisa estivesse me apertando. E a sensação de morte. Uma vítima que está sofrendo de infarto ou de angina de peito severa, ele tem a sensação da morte. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Muito bem. As emergências clínicas são tratadas todas da mesma forma, porque nós não temos como intervir, né? Nem ter o diagnóstico preciso disso. Então, nós vamos colocar a vítima numa posição de repouso, numa posição, né, que for melhor para ela, que ela se sinta mais confortável. Vamos ministrar oxigênio, vamos prestar apoio psicológico, vamos conduzir ela imediatamente para o hospital, tratando sempre os problemas por ordem de prioridade. E nos preparar para a parada cardíaca, porque durante o deslocamento ela pode ter uma parada cardíaca, né? E nós temos que imediatamente iniciar o RCP. Então, uma vítima que apresenta uma angina de peito é uma vítima que está progredindo para o infarto, mesmo que a angina seja uma angina estável, que quando ela entra em posição de recuperação, quando eu coloco ela em posição de repouso, ela volta ao normal. O caso precisa ser investigado, porque esses são sinais de um infarto. Então, são sinais de que a vítima tem um problema, tem um comprometimento. Infarto agudo do miocárdio, IAM. Morte do músculo cardíaco por falta de oxigênio ou por privação de oxigênio.